Minasan, konnichiwa. Watashi wa Nihongo Sapoto Eduardo desu. Yoroshiku onegai shimasu. Olá, pessoal. Eu sou Eduardo do Nihongo Sapoto. Muito prazer, tudo bem? Quando falamos do Japão, geralmente duas imagens surgem na nossa mente. A primeira é daquele país dos samurais, das geishas e afins. A segunda é de um país totalmente desenvolvido, todo trabalhado na tecnologia de ponta, com trens-bala, robôs e muita inteligência artificial. Mas quais foram os processos históricos que o tornaram urbano? Como se deu esse processo de modernização que urbanizou as cidades e manteve e mantém até hoje diversos aspectos tradicionais da cultura japonesa? Para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre isso, vamos ter que voltar na história do Japão. Então, vem com a gente! Vamos começar falando sobre um governo que teve seu início lá no século XII, em 1185. Como a história do Japão é dividida em períodos, o ano de 1185 marca o início do período Kamakura, época conhecida como Kamakura Jidai em japonês. O líder do clã Minamoto, Minamoto no Yoritomo, após sair vitorioso na Guerra Genpei contra o clã Taira, assumiu o poder do Japão, instaurando assim o shogunato, um governo militar feudal. É importante ressaltar, contudo, que, embora o imperador e a corte japonesa ainda permanecessem na estrutura política, quem tomava as decisões políticas e bélicas era o shogun. Mas a corte japonesa ainda desempenhava um certo papel na administração civil, mesmo tendo perdido sua autoridade. É claro, né, gente, que a corte imperial tentou retomar o seu poder, mas seus esforços foram todos em vão. Do período Kamakura, ou seja, esse que estamos tratando agora, até o final do período Edo, que data da segunda metade do século XIX, o shogunato foi a forma de governo vigente no Japão. Depois do período Kamakura, que é quando o shogunato começou, o Japão passou por diversas instabilidades políticas. Na verdade, por conta de diversas guerras civis, o território japonês estava todo fragmentado. Foi graças a Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi que o Japão passou por um processo de organização feudal e unificação de seu território. Essa época é chamada de período Azuchi Momoyama. Mas é apenas no período Edo, o Edo Jidai, que a população japonesa consegue vivenciar de fato tempos de paz. Esse período foi de 1603 a 1868. Essa época ficou marcada por um momento histórico único, por conta da implementação do Sakoku, um período de reclusão do país, quando o Japão se isolou de grande parte do mundo. Mas o que aconteceu nessa época e por quê? Bom, o Sakoku foi uma medida política que teve origem no início do século XVII com o objetivo de reduzir a influência do cristianismo que atingia todas as camadas sociais. Além disso, visava-se a diminuição da influência europeia e chinesa no Japão para favorecer e estabilizar o Tokugawa Bakufu, o shogunato Tokugawa, como também promover a unificação do território japonês. Essa política foi se moldando ao longo dos anos, inicialmente com a proibição do cristianismo em 1614, até a interrupção aos poucos de relações comerciais com países europeus em 1639. Embora negociações comerciais com alguns países tenham sido suspensas, o Japão manteve uma boa relação com a Holanda, com a China, com a Península Coreana e o reino de Ryukyu, a atual província de Okinawa após a anexação ao Japão. No entanto, o contato desses países com o Japão acontecia em lugares específicos, como Nagasaki, a ilha de Dejima e Satsuma. A política isolacionista do Japão começou a ruir com a chegada dos norte-americanos em 1853, que vieram ao país com navios a vapor, uma tecnologia muito superior ao que os japoneses estavam acostumados. A situação político-econômica internacional estava em um parâmetro totalmente diferente do qual o Japão se encontrava. Com a Revolução Industrial, os países considerados potências buscavam expandir seus mercados ao redor do mundo. Tudo o que o Japão sabia sobre o Ocidente
era por meio de seu contato com a Holanda, e alguns itens comercializados, como livros, passavam por uma rígida inspeção para que apenas os que não tivessem conteúdo religioso cristão chegassem às estantes japonesas. Os estudos holandeses no Japão, conhecidos como Rangaku, foram de suma importância para atualizações científicas que ocorriam na Europa, principalmente na área de medicina, pois estudos japoneses e chineses ainda não tinham conhecimento completo da anatomia humana. Diversos estudiosos da época estavam ávidos por mais conhecimento vindo da Europa. Durante o século XIX, muitos países tentaram chegar ao Japão. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre o motivo que levou tantos países a procurarem o arquipélago japonês nessa época, é só você darem uma olhadinha nos artigos que deixamos na descrição aqui embaixo. Apesar de tantos esforços desses países, o Japão barrou a entrada de todo mundo. E se tinha insistência, navios norte-americanos e europeus eram bombardeados em pleno mar japonês. No entanto, o Japão não conseguiu prever o passo de todo mundo que tentava acessar seu território. Em 1853, o norte-americano Commodore Perry chega não no porto de Nagasaki, que era um dos únicos portos autorizados para o contato no Japão, mas na Baía de Edo, capital do Japão, com mensagens ao Shogun. Surpreendidos por tal feito, os japoneses tentaram fazer com que o Commodore Perry fizesse contato pelo porto de Nagasaki, mas ele se recusou. Além disso, Commodore Perry ameaçou retornar até mesmo com mais tropas marítimas. Os Estados Unidos estavam com relações comerciais na China, e ter um local onde pudessem ter suprimentos e abastecimento de combustível era mais do que conveniente, mas necessário, já que era uma viagem longa pelo Oceano Pacífico. Bem, entregando a carta de seu presidente, Perry retorna a Edo no ano seguinte. Por segurança, os japoneses não demonstraram hostilidades, e isso resultou ao menos na permissão de navios norte-americanos para abastecimento nos portos japoneses. Os anos seguintes são seguidos por um sentimento de fragilidade por parte do Japão, que temia possíveis conflitos com países estrangeiros e sabia que não tinha poder armado suficiente para qualquer confronto, já que a expansão marítima europeia alavancou técnicas navais muito mais refinadas que a do Japão. Os Estados Unidos e os países europeus não deram um pingo de descanso para o Japão, e fizeram tanta pressão que acabou culminando na renúncia do Shogun em 1868, marcando assim o fim do período Edo e o fim do governo militar feudal japonês. E é justamente neste mesmo ano que se inicia o período Meiji, o Meiji Jidai, assim como também o Meiji Ishin, as restaurações Meiji. No século XIX, com propósitos de dominação, muitos países do Ocidente tinham iniciado pelo continente da África e da Ásia a busca de territórios onde pudessem explorar econômica, política, social e culturalmente diversos países. Logo, o governo de Meiji ficou incumbido da seguinte missão: modernizar o Japão e, ao mesmo tempo, se conservar como um país livre da ameaça da colonização ocidental. Nos primeiros anos de implementação desse plano, a impressão que fica é que o desejo de modernização tomou o Japão de uma forma avassaladora, gerando uma hipervalorização da cultura ocidental, especialmente por parte da camada intelectual influente japonesa. Quando falamos assim, até dá um pouco de susto, né? Mas calma, não foi bem assim que as coisas aconteceram, ok? O Japão teve grandes períodos de estudo sobre a sociedade ocidental, para entender melhor como ela funcionava, para assim poder pegar os melhores aspectos e poder implementar na sua sociedade. Os hábitos feudais cultivados até então tinham que dar lugar a uma civilização cuja economia e ciência refletissem bem a modernidade pela qual grande parte do mundo estava passando, e com o Japão isso não foi diferente. Em diversas expedições no início do período Meiji, os japoneses observaram quais eram os pontos mais fortes de cada país ocidental que visitaram, para então poder aplicar esses pontos em seu próprio território. Os japoneses estudaram não só o funcionamento das instituições educacionais, militares e políticas dos países ocidentais, mas também tentaram ao máximo entender como as relações sociais no Ocidente eram organizadas. Diversas missões de estudo do Ocidente ocorreram durante Meiji, e muitos japoneses estudaram fora do Japão para se especializar em diversas áreas do conhecimento, sendo ele acadêmico, como ciências e medicina, ou não, como as visitas feitas até em fábricas de biscoito e empresas.
Compreendendo o Ocidente e como ele funcionava, o Japão encontrou saídas que não apagaram sua própria cultura e, ao mesmo tempo, possibilitaram seu avanço em um mundo com um sistema capitalista em vigor. Uma das primeiras ações concretas desse novo período foi a criação da Tokyo Daigaku, ou Todai para os mais íntimos, a Universidade de Tóquio. Tendo seu corpo docente formado por excelentes professores estrangeiros, não demorou muito para que a prata da casa começasse a acender e mostrar para o que veio. O Japão de fato dependeu do Ocidente para alavancar sua modernização. Porém, essa dependência sumiu em poucos anos de estudo com os ocidentais, pois eles não queriam ficar à mercê de nenhuma nação para se colocar como uma potência mundial. Para se ter uma noção, só no comecinho do século XX, um monte de pesquisas importantes foram desenvolvidas no Japão. A descoberta dos micróbios responsáveis pela disenteria e a vacina contra o tétano foram autoria de Kitasato Shibasaburo e Kiyoshi Shiga. A descoberta da adrenalina por Takamine Jokichi e ácidos espaciais sendo estudados por Kotaro Honda, além de várias outras pesquisas. E falando no século XX, as diversas mudanças promovidas pela modernização no Japão continuaram firmes e fortes no período Taisho, o Taisho Jidai, que durou só um pouquinho, de 1912 a 1926, mas isso não diminui em nada a sua importância para a história do Japão. Foi nessa época, por exemplo, que a cultura japonesa se expandiu de forma avassaladora, uma vez que periódicos e livros passaram a ter tiragens gigantescas que alcançaram 1 milhão de exemplares. Dessa forma, a difusão da leitura, que já vinha crescendo desde o período Edo, atingiu picos extraordinários. Com a implementação das transmissões de rádio, grandes quantidades de informação podiam ser reproduzidas ao mesmo tempo em diversos lugares, o que possibilitou uma participação mais ativa da população na política. Isso sem contar o advento do audiovisual, trazendo produções cinematográficas e discos que podiam ser escutados em qualquer lugar. Ah, e claro, o esporte que virou uma paixão nacional no Japão, o beisebol, ganhou força total nessa época. As cidades também passaram por transformações enormes, com a construção de trens e linhas de ônibus, facilitando a locomoção dos moradores das comunidades até os grandes centros e vice-versa. E as residências passaram a ser equipadas com água encanada, energia elétrica e aquecedor a gás. É nessa época que começam a surgir as famosas depato, ou as lojas de departamento, que contribuíam para uma grande variedade de produtos vendidos. Também foi uma época de grande avanço da participação das mulheres na sociedade, uma vez que elas começaram a ter maior acesso à educação, além de terem mais oportunidades no mercado de trabalho. E claro que a gente não poderia deixar de falar da moda nessa época, não é mesmo? Foi nesse período que surgiu os estilos de vida Mobo e Moga, abreviação para Modern Boy e Modern Garu. Eram jovens que abraçaram com tudo a cultura ocidental, ouviam jazz, adoravam sair para dançar em salões, eram frequentadores assíduos de cafés, restaurantes de culinária ocidental e de depato. Achavam tudo jogar golfe, tênis e amavam ir à praia e sair por aí com carros conversíveis. E claro, tudo usando a moda mais moderna e ocidental possível. Mesmo quando usavam vestimentas tradicionais, como os kimonos, estes vinham com estampas que podemos dizer que eram a cara do Ocidente. Uma vez que os kimonos não eram mais assim, mas desse jeito. Conseguem perceber a diferença da estampa desse aqui mais tradicional para esse aqui ocidental com formas geométricas? Também é nessa época que as escolas japonesas adotaram uniformes que quem já assistiu animes, filmes e doramas reconhece muito bem. O estilo Serafuku, as roupas de marinheiro para as meninas, e o estilo Gakuran para os meninos. Porém, lá em Meiji, inclusive em Taisho, não eram todos os japoneses que usavam ou gostavam das roupas ocidentais chamadas Yofuku. Inicialmente, o governo japonês estabeleceu o uso dos ternos para seus funcionários, e com o tempo, as roupas ocidentais passaram cada vez mais a fazer parte do vestuário japonês. Se você se interessou pela temática, a gente super recomenda que você leia a obra Chijin no Ai, de Junichiro Tanizaki, publicada aqui no Brasil como Amor Insensato. A obra relata a história de Joji, um engenheiro que se apaixona e fica noivo de Naomi, uma simples jovem funcionária de café, e sua tentativa de transformá-la numa perfeita esposa euroasiática. A obra é uma alegoria cômica para o fascínio japonês com a cultura ocidental.
É importante ressaltar aqui que, mesmo com o fascínio do Japão pela cultura ocidental, não é correto a gente afirmar que o Japão se ocidentalizou. O que houve foi uma rápida e massiva assimilação da cultura ocidental dentro dos conformes japoneses. Muitos aspectos tradicionais se mantiveram. Isso foi uma consequência do plano do governo Meiji em criar uma nação ideal, não só apenas para os próprios japoneses, mas também perante ao mundo inteiro. E aí, gostou de saber um pouquinho mais sobre a cultura e a história do Japão? Para saber mais, não deixe de acompanhar o nosso canal. Clique em inscrever-se, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, dê aquela curtida e também não deixe de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Caso tenha interesse em saber mais sobre o assunto, disponibilizamos nossas referências tanto nos créditos ao final do vídeo, como aqui embaixo na descrição. Arigatou gozaimashita, de wa mata ne! Muito obrigado e até a próxima!